Olá! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar de mecanismos fisiopatológicos das doenças crônicas não transmissíveis. Hoje nós vamos estar falando mais especificamente sobre o câncer, seus processos fisiopatológicos no seu desenvolvimento e na sua progressão. Esse foi um trabalho desenvolvido pelas discentes Camila Milena, Liege Teixeira e Maria Carolina, que sou eu que estou aqui apresentando hoje, e foi orientado pela professora doutora Amanda Alves Marcelino da Silva. Bom, vamos começar trazendo uma definição do câncer. O câncer, que também é chamado de neoplasia, nada mais é do que uma proliferação desordenada de células, assumindo um formato tumoral e que é decorrente de mutações em células somáticas. Vocês podem observar que nós trouxemos aqui uma imagem em que nós temos as células normais e células de uma neoplasia, onde na neoplasia vocês podem observar um crescimento anormal e excessivo das células e um formato irregular. Origem do câncer. Bom, os cânceres humanos, eles são, na sua maioria, de uma origem somática e resultante de interações entre fatores genéticos e de fatores ambientais. Ela é uma doença cuja iniciação e sua progressão, eles envolvem os passos onde o DNA ele acumula uma série de mutações que incluem alterações na sua sequência, perdas, ganhos e rearranjos cromossômicos. O câncer, ele é uma doença genética. Todo câncer se desenvolve devido a alterações genéticas e apenas uma pequena parte deles são hereditários. O câncer, ele se forma quando o DNA de uma célula normal ele é danificado ou mutado, e essas mutações elas podem ocorrer em células germinativas. Dessa forma, elas podem ser transmitidas para uma próxima geração, que é o câncer hereditário, e também podem ocorrer em células somáticas e ficarem restritas àquele indivíduo. Nesse caso, o câncer chamado esporádico. Carcinogênese. Bom, a carcinogênese ele é o processo em que uma célula normal se torna uma célula cancerígena. E a carcinogênese, ela resulta de múltiplas etapas que podem envolver dezenas e até centenas de genes, por meio de mutações gênicas, quebras, perdas e rearranjos cromossômicos, além da instabilidade genômica e mecanismos epigenéticos. Sendo os principais grupos de genes envolvidos nesse processo os protooncogenes, os genes supressores de tumor e os genes relacionados ao reparo do DNA. Etapas da carcinogênese. Bom, a primeira etapa da carcinogênese se chama iniciação. Ela é causada por alterações genéticas irreversíveis que predispõem as células normais suscetíveis à evolução maligna e à imortalidade. A célula iniciada ela não é ainda uma célula neoplásica, mas ela tomou seu primeiro passo para chegar nesse estado, após sucessivas alterações genotípicas e fenotípicas. Nessa primeira etapa, na replicação do DNA, nós temos 4 bases: a adenina, a timina, a citosina e a guanina, onde, quando o DNA ele é replicado, pode ocorrer uma mutação, um erro na sua produção. E se o sistema de correção não corrigir essas mutações, elas irão permanecer, levando assim à segunda etapa, que se chama de promoção, e é nela em que a célula inicial, com essa mutação, ela começa a se dividir, dando origem a mais células alteradas, se encaminhando assim para a terceira etapa, que é a progressão. E na progressão, o fenótipo neoplásico ele é adquirido através de alterações genéticas e epigenéticas. Nelas, as células alteradas elas iniciam sua multiplicação desordenada, dando origem ao câncer e ao tumor propriamente ditos. Durante essa progressão, a proliferação celular ele é independente da presença de algum estímulo. A progressão ela é caracterizada por irreversibilidade e instabilidade genética, por crescimento mais rápido, uma invasão e metastização, além de alterações nas características bioquímicas, metabólicas e morfológicas das células. Nós temos aqui um esquema do INCA, do nosso Instituto Nacional de Câncer, fornecido pelo Ministério da Saúde, em que vocês podem observar as etapas da carcinogênese que eu acabei de explicar, onde nós temos a mutação na iniciação durante o reparo do DNA, na promoção nós temos a proliferação celular e, por fim, nós temos a progressão com essa proliferação desordenada e metástase, levando ao câncer. Características das células cancerosas. Bom, as células cancerosas, elas apresentam 4 características que separam, que diferenciam e distinguem ela das células normais. Essas 4 características são a proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer metástases.
Hereditariedade do câncer. Bom, síndromes de câncer hereditário são doenças autossômicas dominantes, ou seja, têm 50% de chance de herança, caracterizadas por uma alta incidência de câncer em famílias, diagnósticos precoces, múltiplas neoplasias em indivíduo e uma ocorrência em várias gerações. Aqui nós temos uma tabela com os principais genes envolvidos no câncer hereditário. Nós temos aqui os genes envolvidos no câncer de mama, no câncer ovariano, o de cólon, o câncer tireoidiano, o câncer de próstata, o gástrico e o renal. Genes envolvidos no câncer, alguns outros genes, são as pronto-oncogenes, que são genes celulares normais que estimulam esse crescimento e diferenciação celular. Nós temos também os supressores tumorais, que funcionariam como freios da proliferação celular. Nós temos também alguns exemplos deles. E no meio de falhas de características, a pronto-oncogene, quando eles se tornam ativos, eles aceleram a taxa de crescimento de uma célula. Já quando ele sofre uma mutação, ele se torna um oncogene. E nesse caso, ele funciona como pedal de acelerador preso. Nessa célula, todas as células que crescem a partir dela, eles são permanentemente instruídos a se multiplicar. Dessa forma, a proliferação ela acontece de uma forma desordenada e contínua, o que contribui para a carcinogênese. Nós temos também os genes supressores, que quando eles são mutados, eles perdem a capacidade de controlar esse crescimento celular, levando a essa divisão descontrolada e ao câncer. E temos também nos genes de reparo de DNA, que são responsáveis por corrigir os danos no DNA, só que em suas mutações desses genes, eles reduzem a capacidade de reparo, acumulando erros genéticos e contribuindo para a carcinogênese. Mutações e seleção natural. O câncer, ele surge a partir de mutações no DNA que alteram as suas instruções celulares iniciais, por exemplo, nos proto-oncogenes, que são inicialmente inativos em células normais. E nas células cancerosas, eles competem entre si numa seleção natural, onde as células resistentes a tratamento sobrevivem, se multiplicam e substituem as células saudáveis. Inclusive, quando umas células não são favoráveis a esse crescimento tumoral, elas tendem a ser eliminadas. Nós temos aqui as diferenças entre tumores benignos e malignos. Nos benignos, nós temos as seguintes características de crescimento lento. Eles crescem de forma mais lenta do que os tumores malignos. Eles não são invasivos. Eles possuem células semelhantes ao tecido de origem e são encapsulados. Já nos tumores malignos, nós temos o crescimento rápido e descontrolado das células. Nós temos uma capacidade de invadir tecidos circundantes e de se espalhar para outras partes do corpo por meio das metástases. Nós temos a imortalidade da célula e uma ausência de uma membrana fibrosa, como acontece no caso dos tumores benignos. Tipos de câncer. Bom, o câncer ele é uma doença genética, uma doença complexa, e hoje em dia se tem mais de 200 tipos de câncer de tumores identificados até o momento. E uma das principais causas de morte é o câncer. Ele é uma das principais causas de morte no mundo, e sua incidência ela vem aumentando a cada vez mais por cada ano, por causa de diversos fatores, como hábitos de vida, poluição e envelhecimento populacional. Nós temos aqui os tipos de câncer mais comuns. Eles são separados por sexo. Nas mulheres, os tipos mais comuns são o câncer de mama, câncer de pulmão, cólon e reto, o câncer de útero e o melanoma. Nos homens, nós temos o câncer de próstata, pulmão, cólon, reto, bexiga urinária e melanoma. Na proliferação celular descontrolada, a proteína RAS ela é ativada ao se ligar ao GTP e ela é inativada por meio da hidrólise do GTP. Esse processo ele é mediado pela GTPase, e em processos oncogênicos, as mutações elas mantêm essas RAS continuamente ativadas, desencadeando uma cascata e que resulta em alterações moleculares, uma amplificação da atividade oncogênica e de alterações epigenéticas, como a hipermetilação ou hipometilação de genes. Acredita-se que o tumor primário ele seja originado de uma única célula alterada, que gera a célula tumoral, que ela continuará sofrendo diversas mutações, dando origem a vários clones de células diferentes.
O tumor ele é formado por diversas populações de células diferentes, graças à característica de instabilidade genética. E como eu disse anteriormente, as células que não favorecem esse crescimento desse tumor, eles tendem a ser eliminados. Vale lembrar que o gene mutado mais comumente associado ao câncer é o gene da proteína P53. As mutações dessa proteína, eles estão presentes em cerca de 50% dos cânceres. A proteína 53 ela é ativada em situações de estresse celular, com o objetivo de controlar a proliferação celular e permitir que a célula ela se recupere de uma forma adequada. Eles geram a parada do ciclo celular, a senescência celular e a apoptose. Angiogênese no crescimento tumoral. Bom, a angiogênese ela é a formação de vasos sanguíneos provenientes de uma rede vascular pré-existente, ocorrendo por meio de uma proliferação de células denominadas de angioblastos em tecidos periféricos e pelas células progenitoras endoteliais oriundas da medula óssea. Eles são diferenciados por dois tipos de angiogênese, a fisiológica normal e a patológica anormal. Angiogênese no crescimento tumoral. O VEGF ele é um fator mitogênico que ele estimula a angiogênese, aumentando a sua permeabilidade capilar e promovendo a proliferação e migração das células endoteliais para formar os vasos sanguíneos. Os outros reguladores positivos da angiogênese incluem a alfa-FGF. Escape imunológico. Bom, a inibição e ativação dos linfócitos T, ele ocorre quando a proteína ela se liga aos ligantes PDL1 e L2 em células apresentadoras de antígenos ou de células tumorais, suprimindo essa resposta imune. O tratamento com os anticorpos anti-PD1 ou anti-PDL1 e 2, ele bloqueia essa interação, restaurando a atividade antitumoral dos linfócitos T. Bom, e essa ativação desses linfócitos T, ele ocorre com a ligação com os peptídeos e interação com a produção de citocinas. Essas células T, elas exaustas, expressam o CTLA4, que se liga ao B7 e suprime essa resposta imune. Essa supressão, ela sinaliza a atividade antitumoral, podendo causar reações imunes. Metástase. Bom, a metástase ela ocorre quando células cancerígenas se desprendem do tumor primário e entram na corrente sanguínea no sistema linfático. E, através deles, eles se espalham para outras regiões e sistemas do corpo. Essas células elas podem se fixar em tecidos ou órgãos distantes do local de origem, dando origem a outros tumores. Nós temos aqui os diferentes tipos de alguns tumores. Nós temos os carcinomas, que são derivados de epitélios, que são os tipos mais comuns. Nós temos os sarcomas, que são originados em tecidos conectivos, como os ossos e os músculos. Nós temos as leucemias e linfomas, que são cânceres no sistema hematopoético e no linfático. Nós temos tumores no sistema nervoso central, como os glioblastomas. E nós temos também aqui os fatores associados ao desenvolvimento do câncer. Nós temos fatores como tabagismo, exposição solar, inatividade física, predisposição genética, hábitos pouco saudáveis, infecções, peso corporal e idade. Os tipos de prevenção, nós temos a prevenção primária, que inclui a adesão a hábitos saudáveis para diminuir o risco de desenvolver certos tipos de câncer. Nós temos a prevenção secundária, que é dirigido para pessoas que já podem ter algum tipo de câncer, mas que não desenvolveram sintomas ainda. E nós temos a prevenção terciária, que são medidas destinadas a retardar os efeitos de um câncer e evitar complicações dele. O tratamento do câncer, ele pode ser feito através de cirurgia, que é utilizada principalmente em estágios iniciais, podendo ser curativa, diagnóstica ou paliativa. E para remoção de metástase, nós temos também quimioterapia, que usa medicamentos anticancerígenos para destruir células tumorais, podendo ser curativa, adjuvante, neoadjuvante ou paliativa. E nós temos também radioterapia, que utiliza radiações ionizantes para destruir as células tumorais, que pode ser aplicada como tratamento principal, adjuvante, neoadjuvante ou paliativo. Nós temos também como tratamento a hormonioterapia,
que bloqueia ou reduz hormônios responsáveis pelo crescimento de certos tumores, como o de mama e o de próstata. Nós temos a terapia-alvo, que usa medicamentos para atacar diretamente as células cancerígenas, com menos efeitos nas células normais. Nós temos a imunoterapia, que potencializa o sistema imunológico para combater o câncer, estimulando as células de defesa e a reconhecer o tumor. Nós temos também a medicina personalizada, que trata o paciente com base em informações genéticas e clínicas, visando um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. E nós temos também o transplante de medula óssea, que já é mais utilizado em leucemias e linfomas, e envolvem um transplante de células-troncos através de alta dose após uma quimioterapia. Bom, essas aqui foram as referências utilizadas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.